Então, ficamos com o artigo científico, onde ele traz seu tema principal, a caracterização clínica e histopatogênicas de dermatites alérgicas em cães. Bom, dentre as doenças de pele, a mais frequente em cães são as dermatites alérgicas, tanto na rotina diagnosticada de biópsia de pele, quanto na revisão de prontuários de atendimento clínico ambulatorial. Bom, essas doenças elas são caracterizadas por uma inflamação crônica da pele. Ela pode ser acompanhada por púrido e afeta humanos e animais de companhia, especialmente os cães, né, que tem um convívio maior com o humano, na verdade, animais domésticos, né? Então, essas doenças alérgicas da pele dos cães, elas podem ter causas diversas e apresentar formas clínicas variadas, como placas lignificadas e nódulos. Além dessas causas, a gente também pode citar lesões autotraumáticas e que são induzidas pelo prurido. Então, só que nesse caso, no caso desse artigo científico que nós escolhemos, nesses casos clínicos, esses meios de exame podem não servir, pode não ser suficiente. Então, o indicado é que nesses casos clínicos ocorram biópsias e exames histopatológicos, que aí podem trazer o resultado claro. As doenças dermatológicas alérgicas mais comuns incluem a dermatite alérgica à picada de pulgas, que é a DAPP, a dermatite atrópica, que é a DA, a hipersensibilidade alimentar, que é a HA, e a dermatite alérgica de contato, que é a DAC. A DAPP caracteriza-se por ser uma doença alérgica pruriginosa, em que as lesões nos cães localizam-se com maior frequência na região lombosacra, dorsocaudal, na base da cauda, períneo e na face caudomedial das coxas. No exame histopatológico, predomina infiltrado de eosinófilos e células mononucleares na derme superficial. Já a DA é uma doença inflamatória e pruriginosa da derme predisposta geneticamente. A face, focinho, carpos, extremidades distais, orelhas e as regiões ventrais são as áreas mais acometidas nos cães e caracteriza-se histologicamente por discreta inflamação mononuclear perivascular na derme superficial. A HA é uma doença pruriginosa localizada ou generalizada, não sazonal, que normalmente acomete orelhas, membros, regiões axilar ou inguinal, face, pescoço e períneo, provocando eritema e outras lesões como erupção papular e lesões secundárias por automutilação, com inflamação geralmente severa na derme que pode variar de focal a multifocal. A DAC caracteriza-se por uma reação de contato prolongado do alérgeno envolvido com a pele, que pode ser uma substância que não causa reação imediata, mas tardiamente. Agora vamos falar sobre materiais e métodos. Os exames foram realizados em 3 clínicas veterinárias, 2 em João Pessoa e 1 na sua região metropolitana, entre o período de setembro de 2014 a setembro de 2015. Para o levantamento dos dados clínicos e dermatológicos, foram realizados exames clínicos completos e dermatológicos. Para a realização das biópsias de pele, os animais foram sedados com estilazina, cetamina e lidocaína. Todas as biópsias foram incisionais, dando preferência aos locais onde se encontraram lesões primárias, como máculas, pápulas, vesículas, pústulas e vergões, e aos locais de lesões secundárias, como escamas, crostas, úlceras, comedões e escaras. O diagnóstico de dermatite alérgica foi realizado com base no histórico clínico, nos exames dermatológicos, resultados de exames laboratoriais complementares e histopatológicos, e, em outros casos, no acompanhamento durante o tratamento. Em setembro de 2014 a 2015, foram analisados 595 cães, sendo que 299 eram machos e 297 eram fêmeas.
Destes, 152 apresentaram lesões dermatológicas, e sendo que 90 foram submetidos à biópsia, onde 24 tiveram diagnóstico de dermatite alérgica. Desses, 12 eram macho e 12 eram fêmea. Raças definidas. 8 eram sem raças definidas e a idade variou de 3 meses a 15 anos. Em todos os casos de lesões macroscópicas, foram frequentes as lesões crônicas, como hipotireose, alopecia, máculas e erosões. Todas foram acompanhadas de prurigo. A dermatite atópica foi a mais frequente, sendo que foi mais frequente no macho do que na fêmea. E aconteceu mais nas raças Pitbull, Pinche e sem raça definida. As lesões macroscópicas com mais frequência foram a erosão, com 64,29% do caso, e com menor porcentagem, hipopigmentação, com 7,14% dos casos. As lesões macroscópicas com mais frequência foi a erosão, com 64,29% dos casos, e com menor frequência foi a hipopigmentação, com 7,14% dos casos. Os sítios anatômicos com mais frequência foram na lombrosacra e com menor frequência foi no pavilhão articular. As lesões microscópicas observadas foram hiperceratrose, acantose, exocitose. Para todos os casos, foram tratados à base de nutracêutico à base de ômega 3. A hipersensibilidade alimentar representou 25% dos casos de dermatite alérgica, sendo 4 fêmeas e 2 machos. A idade variou de 2 a 10 anos de idade. As raças acometidas foram SRD com 4 casos, Akita e Labrador, 1 caso cada. O exame clínico dermatológico evidenciou prurido localizado não sazonal, ferimentos secundários ao prurido, áreas hipotricóicas, áreas alopécicas. 3 cães eram alimentados com comida caseira e ração comercial, e os demais recebiam somente ração comercial. As lesões macroscópicas foram caracterizadas por erosões 100%. A dermatite alérgica de contato, a DAC, representando 8,33%, foi diagnosticada em 2 cães sem raça definida, sendo um macho, 50%, e uma fêmea, 50%, com 8 e 9 anos, respectivamente. Um caso resultou de dermatite alérgica de contato a lã de algodão e o outro contato com desinfetante para limpeza. O animal que apresentou DAC a lã de algodão tinha como histórico clínico um ferimento ulcerado único com exudato durante o uso de roupa cirúrgica de tecido. Foi realizada uma terapia tópica com Ganadol por 8 dias. Não sendo observada a regressão da lesão, foi realizado hiperceratose, acantose, espongiose e presença de úlcera extensa na epiderme. Na derme superficial foi observado edema, infiltrado inflamatório e eosinófilico, com alguns mastócitos e macrófagos, colagenólise e peniculite. Após 7 dias da retirada da roupa cirúrgica, a lesão regrediu e a região repilou. A DAC ao desinfetante acometeu um cão 50%, macho, sem raça definida, de 8 anos de idade. O exame clínico dermatológico evidenciou a presença de comedões, caloretes epidérmicos, eritema, ulcerações, hipotricose e xerose epidêmica localizado nos flancos e abdômen. No exame histopatológico, os achados observados consistiram em hiperceratose, acantose, espongiose, edema, infiltrado inflamatório de células mononuclear, localizado ao redor de vasos e anexas. A parte desse infiltrado se estendia para a interface. A terapia instituída foi à base de prednisolona a cada 24 horas por 7 dias e a retirada de desinfetante da área de limpeza, com regressão da lesão e do prurido após 15 dias. A dermatite alérgica por picada de pulga DAP acometeu um cão 4,17%.
um macho da raça pastor alemão de 15 anos de idade. O animal apresentava histórico de prurido localizado associado a ferimento ulcerado por exsudação. No exame clínico dermatológico foi observada alopécia, hiperpigmentação, eritema, ferimento exudativo e presença de pulgas na região lombosacra. O exame citológico do exudato evidenciou infiltrado inflamatório neutrofílico. No exame histopatológico, a biópsia de pele verificou-se hiperceratose, acantose e espongiose moderada, com presença de úlceras superficiais, edema, infiltrado inflamatório acentuado formado por mastócitos, eosinófilos, linfócitos e plasmócitos ao redor de vasos e anexos, e dilatações de glândulas sudoríparas. Para tratamento foi utilizado enrofloxacina, 5 mg a cada 24 horas por 7 dias, e nitempiram, 57 mg em dose única. Após 15 dias, a lesão regrediu e o pelo voltou a crescer. O diagnóstico de dermatite alérgica foi realizado com base no histórico do animal, exame clínico geral e dermatológico, associado à avaliação dos padrões histopatológicos das lesões cutâneas. Outros estudos de doenças alérgicas demonstram que não há nenhum exame que substitua uma anamnese completa e um exame físico detalhado. Mas quando o processo da doença não responde à terapia ou o diagnóstico clínico permanece duvidoso, a biópsia é uma ferramenta extremamente valiosa. O prurido observado nos cães com dermatite alérgica resultou em extensas áreas de ulceração e infecções bacterianas e fúngicas, agravando o quadro clínico dermatológico. O alto percentual de dermatite atópica, em que representou 44,21% de todas as dermatites alérgicas em cães no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Embora os resultados tenham demonstrado que os cães com dermatite alérgica eram, na grande maioria, adultos, o que não significa que a doença não ocorra em cães jovens. No presente estudo, a dermatite alérgica foi frequente em cães da raça definida. O mesmo foi observado em um estudo no norte do Paraná, onde 40% dos cães foram da raça Lhasa apso. Estudos semelhantes também já foram realizados, demonstrando predisposição por diferentes raças. Diagnosticado a dermatite alérgica em cães sem raça definida. No estudo, a dermatite alérgica foi frequente em cães machos do que fêmea. Mesmo assim, não podemos afirmar que ocorre predileção por sexo. Foi observada a prevalência mais próxima do encontrado nesse estudo com 17,1%. No presente estudo, a associação da corticoterapia e a dieta de substituição demonstraram ser uma ferramenta tanto de diagnóstico quanto terapêutica. Nesse estudo, as fêmeas foram mais acometidas, diferente do observado que teve maior frequência em cães machos. A DAPP foi a segunda dermatite alérgica mais diagnosticada, com 16,5%, diferente do presente trabalho, que diagnosticou 4,17%. Foi descrito lesões microscópicas e macroscópicas semelhantes, com exceção da dilatação de glândulas sudoríparas. Embora o animal acometido não apresentasse características da DAPP, o diagnóstico só foi possível através da utilização de vários meios de diagnóstico. Na DAPP, as lesões caracterizam-se por presença de áreas hipotricóicas, diferente do que ocorreu do cão do presente estudo, que apresentou ulceração e liquenificação. Apesar que a DAPP ter acometido apenas um cão da raça pura, não é descrito predisposição racial ou sexual. No presente estudo, as lesões apresentadas são secundárias ou autotrauma, resultante do prurido e da distribuição localizada provavelmente se deve ao fato da pequena quantidade de pulgas encontradas no animal. As sulfonamidas, especialmente aquelas potencializadas pela trimetopina, são mais comumente identificadas por produzirem reações em cães e gatos. Apesar de não estar claro o motivo de algumas pessoas ou animais tenham intolerância às sulfonamidas, existem duas hipóteses. A primeira é que a ligação covalente entre as proteínas do indivíduo e os metabólitos das sulfonamidas, como a hidroxilamina e os componentes nitrosos, podem induzir respostas imunes específicas adversas.
E a outra hipótese é a ativação dos linfócitos T durante a boa ativação do fármaco, resultando na estimulação de resposta imune. Para a conclusão dos nossos trabalhos, os resultados desse estudo demonstram que a dermatite alérgica são frequentes e que possuem associados diferentes causas. Observou-se maior ocorrência na dermatite atópica, seguinte da dermatite por hipersensibilidade alimentar e dermatite alérgica de contato de hipersensibilidade a fármacos e dermatite por hipersensibilidade a picadas de pulga. O prurido foi o sinal clínico mais comum em todas as dermatites, sem padrão. O exame histopatológico associado à anamnese, histórico clínico, exame clínico e dermatológico é uma importante ferramenta para o diagnóstico da dermatite alérgica.